Agora, 12h21, vamos mudar de assunto. Em tempos de declaração do imposto de renda, tem muitas dúvidas no ar, eu tenho, você tem. E para tirar todas as nossas dúvidas, nós recebemos aqui no estúdio do L1, Lamenha Filho, é integrante do Conselho Regional de Contabilidade. Boa tarde, bem-vindo. Quem é que deve, então, declarar o imposto de renda 2020, ano base 19, hein? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Em nome do Conselho, eu primeiro agradecer a oportunidade também. Esse ano, a Receita Federal criou praticamente as mesmas regras do ano passado. Quem recebeu acima de R$ 28.559, R$ 40 mil de rendimentos isentos, que a gente chama, teve uma conjuntura de bens superior a R$ 300 mil, ganho rural a partir de R$ 142 mil, também uma outra fração. Basicamente, esses quesitos. Teve venda de algum bem onde gerou um ganho, a gente chama de ganho de capital na legislação, também está obrigado. Caso a pessoa não declare, o que é que acontece? Tem multa? Qual é o impedimento? Na prática, no dia a dia, o que é que acontece? O prazo ele se iniciou agora no dia 2, a partir das 8 da manhã, vai até as 23h59 do dia 30 de abril. Passado esse prazo, tristemente tem a multa, de no mínimo R$ 165,74. Valor também repetido aí durante esses anos, podendo chegar em mais 20% do imposto devido. Pode ser que ultrapasse esse valor. E corre também outros sérios riscos, né? O CPF ele pode até se tornar cancelado, inapto, pela falta da exigibilidade que ele deveria ter feito. Tem a mudança também com relação à declaração de quem tem pessoa que trabalha na sua casa. Antes você deduzia, agora não deduz mais o empregado doméstico. Exato. Esse ano não teve grandes novidades do ponto de vista da norma. Essa foi uma das poucas. Doméstica, só até ano passado foi possível considerar como empresa dedutível. A gente se refere à questão do INSS patronal. Despesas com educação, continua em que valor? Despesas com saúde, como é que funciona? Continua. Despesa com educação, tanto do titular como do dependente, vai até R$ 3.500, arredondando um pouco os valores. Despesa com saúde, por exemplo, ainda continua de maneira ilimitada. É claro, com a comprovação inidônea em relação a isso. Vamos lá. E como é que fica a história do microempreendedor individual? Ele tem que declarar, porque ele tem um valor X anual para ser encaixado nesse perfil de MEI, microempreendedor individual. Como é que ele declara? É esse prazo também que ele tem que declarar? Como é que funciona? Boa pergunta. Uma pergunta bem relevante, Douglas. Principalmente nessa época do ano, gera dúvidas em relação a esse assunto. Esse é o ano da dúvida em relação ao microempreendedor. O microempreendedor ele tem duas situações. Primeira situação é em relação ao CNPJ dele. Ele tem uma declaração própria que se dá só em maio, dia 31 de maio. Ele tem que fazer essa declaração sob pena de multa também, na possibilidade de não entregar. E existe uma análise dele, contabilmente, em relação à empresa, se ele vai estar enquadrado na obrigatoriedade ou não. Quando é que ele está obrigatório? Da mesma maneira da pessoa física, essas regras que a gente mencionou agora no início. R$ 28.559, 40 mil de rendimentos isentos, por exemplo. Se ele chegou nesses aspectos, ele também tem que declarar. Para ser encaixado como MEI, ele deve faturar no até máximo quanto 81 mil, em torno de 81 mil nos últimos 12 meses. Ele ultrapassou esse valor e deixa de ser MEI. Mas o faturamento do MEI é em relação ao CNPJ dele, propriamente dito. A questão do imposto de renda à pessoa física reflete no titular do MEI, que é uma pessoa física que detém um CPF. São situações distintas. Quem vai dar a obrigatoriedade, vamos assim dizer, é a organização contábil que ele pode ser que ele tenha, se ele chegar naquele valor anteriormente mencionado, R$ 28.559 de rendimentos isentos, rendimentos tributados e 40 mil de rendimentos isentos. Se ele chegou nisso na realidade da empresa que refletiu como pessoa física, ele está obrigado a declarar. E a declaração normal dele é aquele prazo lá de 30 de maio para todo microempreendedor em qualquer lugar do Brasil. Exato. Em relação ao CNPJ dele, sim. 31 de maio. E qual seria a sua recomendação para quem ainda está juntando os documentos, ainda não recebeu aquele papel da empresa dizendo quanto ele faturou, com férias, com 13º salário? Qual seria a dica assim? Porque a gente vê na reta final, todo mundo corre, é uma loucura, procura contador, o contador está lotado, você pode perder o prazo, você fica louco, né? É verdade. Todo ano repete-se situações como essa. É interessante que o contribuinte tem 2 meses para declarar. Então, é interessante que ele tenha a documentação organizada e confira ela antes de confeccionar e enviar a declaração. É claro que ele pode retificar a declaração entregue, mas ele tem que fazer um checklist em relação ao que ele tem, se ele realmente está obrigado a enviar a informação, como ele deve enviar e, principalmente, não esquecer de colocar nada. Lameia, tem uma dúvida que chegou agora de um telespectador, Cássia, o nome dela. Ela diz que o sogro dela faleceu em junho do ano passado. Ela pergunta a você se é necessário declarar
o imposto de renda como espólio? Excelente pergunta da Cássia, também bem relevante em relação a essa época do ano. A questão, essa declaração tem um nome específico, chama-se espólio, onde o inventariante é quem vai administrar essa situação. Isso é designado no processo, caso seja judicial. Então, o inventariante ele vai também, ainda em relação a esse mesmo prazo, que se iniciou dia 2, vai até 30 de abril, ele declara com a denominação de espólio. Ela tem que analisar se ele está obrigado a declarar, que é as mesmas condições da pessoa física. R$ 28.559 de rendimento tributado, R$ 40.000 de rendimento isento. Se esse espólio, se esse falecido, ele tinha uma conjuntura de bem acima de R$ 300.000, essa é uma condição que o obriga a declarar, em nome de espólio. Qualquer outra dúvida, procura o contador para não ter problema com o leão, que ele não está aí à toa, né? Exatamente. É importante para o contribuinte, caso ele não se sinta seguro em confeccionar sua declaração, ele procure um profissional habilitado, com toda certeza. Valeu. Laminha Filho, muito obrigado por ter vindo. Até a próxima, hein? Eu que a gente agradeço. ainda vai se ver, porque imposto de renda dá muito assunto. É um prazer para nós. Nós que agradecemos. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima.